Vivemos na era da informação. Com o desenvolvimento tecnológico, o ser humano liga-se com mais facilidade ao que se passa no mundo. Com a internet, o jornalismo encontra novas oportunidades, mas igualmente novos desafios e perigos. A informação dá vida ao jornalismo. Também com a internet apareceram redes sociais como o Twitter. Estes espaços de convivência virtual deram aos jornalistas e meios de comunicação social a oportunidade de fazer chegar o seu trabalho a públicos diversos, sem fronteiras nem limites físicos. Ao jornalista, as redes sociais impõem uma necessidade de maior profissionalismo e respeito pelas normas éticas e deontológicas. Este pedido para um rigor mais acentuado é resultado da facilidade em criar desinformação, ou seja, informação não trabalhada nem confirmada. O jornalismo vive da credibilidade, logo, deve afastar-se da difusão de meros boatos ou até mentiras. Quem informa deve combater o ruído causado pela desinformação e, mais do que nunca, procurar orientação nos códigos deontológicos da profissão. Neste trabalho, procuramos analisar o comportamento de 13 jornalistas numa das redes sociais mais utilizadas no mundo, o Twitter. Isabel Coutinho, Carlos Vaz Marques, Paulo Querido, Manuel Falcão, Fernanda Freitas, Daniel Oliveira, António Granado, Rui Catalão, Ana Catarina Santos, Alberta Fernandes, Fernanda Câncio, Pedro Moreira e José Manuel Fernandes. A análise ocorreu na semana entre 9 e 15 de abril e abrangeu 9 diferentes categorias: partilha de notícias, divulgação de notícias próprias, retweet de notícias ou tweets de seguidores, divulgação de temas e notícias nacionais e ou internacionais, interação com seguidores, comentário da atualidade, tipo de linguagem, divulgação de conteúdo multimédia e frequência de tweets. Numa altura em que as redes sociais abriram uma nova oportunidade à capacidade opinativa dos jornalistas, a barreira entre a opinião pessoal e a isenção fica mais ténue. Mas será que esta barreira é ultrapassada? Paulo Querido acredita que as redes sociais são uma ferramenta indispensável para a divulgação de conteúdos. Se há alguns anos os leitores recebiam as notícias pelos jornais, rádio e televisão, hoje a informação que recebem provém essencialmente das redes sociais. Para o jornalista, esta evolução foi importante, porque permitiu um maior envolvimento dos leitores no processo informativo e originou o chamado jornalismo cidadão, onde as pessoas podem enviar conteúdos para serem utilizados como material jornalístico. Quanto à utilização do Twitter pelos jornalistas, Paulo Querido sublinha que é importante os profissionais adaptarem-se às novas realidades e aos novos ambientes. Defende ainda a importância da partilha de notícias próprias na esfera virtual, apesar da maior vulnerabilidade às críticas dos leitores. Por sua vez, António Granado, jornalista e professor da Universidade Nova de Lisboa, defende um maior cuidado e rigor por parte dos jornalistas na utilização de redes sociais como o Twitter. As redes sociais tornaram-se cada vez mais fundamentais para divulgar as notícias, porque grande parte do tráfego que chega até aos órgãos de comunicação social é através das redes sociais, principalmente o Facebook e depois, num segundo lugar, lá para trás, o Twitter. Apesar do Twitter ser uma rede que é muito utilizada por jornalistas, não é essa a rede que faz chegar mais pessoas até aos órgãos de comunicação social. Os jornalistas que estão sempre à procura de notícias, o Twitter é muito melhor e eu acho que os jornalistas utilizam o Twitter de uma forma diferente das outras pessoas. E também essas opiniões, eu divulgo essas opiniões. O que me parece é que o jornalista não se pode tornar, digamos, um ator político. Um ator na cena política ou na opinião, um ator normal no espaço público. O jornalista não é um ator. Um jornalista é quem está no espaço público para relatar aquilo que vê no espaço público e fazer interpretações. Agora, o jornalista não é um autor do espaço público. Afinal, como utilizam os jornalistas o Twitter?
Na frequência de tweets, destaca-se Fernanda Câncio, que faz uma utilização constante da rede social, com uma média de 120 tweets por dia. Seguem-se Paulo Querido e Rui Catalão, que dividem as atualizações pelo dia inteiro, com cerca de 30 publicações. Os restantes jornalistas estão equilibrados no que toca à atualização dos seus perfis. No que respeita às notícias partilhadas, decidimos incluir também a partilha de publicações em blogs próprios. Os jornalistas com mais notícias partilhadas foram Paulo Querido, com 37, e Fernanda Câncio, com 31. António Granado também divulga notícias com alguma frequência, uma média de 3 por dia. Os restantes jornalistas fizeram apenas uma divulgação esporádica de notícias. Muitos optam apenas por divulgar os conteúdos que produzem. O jornalista que mais se destaca na partilha de notícias próprias é Rui Catalão, com um total de 9, todas elas originárias do seu blog, seguido de Paulo Querido com 7, também do blog pessoal. Pedro Moreira, Alberta Fernandes e Fernanda Freitas não partilharam qualquer tipo de notícias próprias. Os restantes partilharam entre 1 e 3. Conteúdos multimédia podem ser vídeos, músicas, fotos e perfis de Facebook. Quem se destaca é Fernanda Câncio, que partilha vários vídeos e perfis de outras pessoas, quer do Twitter, quer do Facebook. O jornalista Manuel Falcão surge em segundo lugar, com um total de 17 partilhas e uma média de 2 conteúdos por dia. José Manuel Fernandes, Rui Catalão e Paulo Querido dão uma utilização esporádica à partilha de conteúdos multimédia. Fernanda Câncio foi quem mais partilhou conteúdos com recurso a links, usando 59 ligações. Paulo Querido partilhou 49 conteúdos acompanhados por links. Na função retweet, Isabel Coutinho foi a jornalista mais ativa da semana, com 16 no total. Fernanda Câncio e José Manuel Fernandes fizeram ambos 11 retweets, e Fernanda Freitas, Paulo Querido, Rui Catalão e António Granado utilizaram pouco esta função. Os jornalistas mais ativos são, mais uma vez, Fernanda Câncio e Rui Catalão. A jornalista interage com os demais utilizadores numa média de 20 a 30 tweets por dia, e Rui Catalão interage faseadamente. Ana Catarina Santos não mostra grande entusiasmo na utilização desta rede social, mas no que toca à interação com os seus seguidores, está em terceiro lugar com uma média de 6 a 12 tweets. Apesar do caráter opinativo dos jornalistas em alguns tweets, concluímos que todos eles respeitam o Código Deontológico dos Jornalistas Portugueses de 1993. No que diz respeito aos conteúdos difundidos e à linguagem e comportamento demonstrados, todos são informais, mas objetivos.